E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Quando você é psicólogo clínico ou quando você tem contato mais com instituições, com adolescentes, etc., a tolerância à frustração hoje da molecada tá muito difícil, cara. Isso pra relacionamento, pra Cara, tudo, né? pra tudo, velho. Tipo assim, eu tenho a impressão muitas vezes que as crianças e os adolescentes, os jovens adultos hoje, quando eu digo jovem adulto, eu digo de uns 15 aos 20, mais ou menos. Os jovens adultos hoje é uma sensação de que o mundo deve alguma coisa a eles. Exato. Tipo assim, como assim não deu certo? Como assim não funcionou? Mas daí a pessoa não fez. É claro que não ia funcionar, você não fez, você não executou, você não aprimorou, você não se expôs, você não sei o quê. Como se o mundo devesse ser... Exato, e aí você faz um picking de algum processo de alguma coisa que você se escora ali e você reclama em cima daquilo, mas você olha pra pessoa, a pessoa não tá executando, não trabalha, não estuda, só fica em casa no sofá, os pais bancando, não sei o que, e não se desenvolve. E aí você tem esse afunilamento experiencial. Então você não começa a não criar repertório. Então, cara, você é uma pessoa que você não consegue falar com uma pessoa, argumentar, você não consegue fazer uma apresentação, participar de uma entrevista de emprego. Uma coisa que eu pego muito comum, as pessoas que eu converso que vão fazer concurso. Muitas pessoas vêm falar comigo para concurso, eu quero estudar melhor, como é que eu faço para melhorar meu rendimento e tal. Muitas pessoas não vão fazer a prova. Por quê? Por medo de reprovar, Eu não vou fazer. E não fez, não tem mas frustração. Cara, exato. Mas daí ela não percebe que ela nunca vai passar se não fizer, cara. E às vezes passar e fazer a prova e ir mal é uma ótima experiência, primeiro, para criar traquejo com a prova e para conseguir medir o quão ruim você tá em algumas matérias para você aprimorar o seu conhecimento. Então, conforme você vai fechando o seu espectro de comportamento e você não se expõe a novos desafios e a novas situações, você impede o erro. E o erro é o que modula o nosso comportamento pro acerto. Se você não erra, você não sabe para onde guiar o carro de novo. É tipo uma baliza. Fechei o carro aqui, vou dobrar antes. Fechei depois, vou dobrar antes. Então, isso é uma das coisas que também está sustentando essa geração menos apta comportamentalmente, que é a falta de exposição. Então, desde não pedir o suco pro garçom, aí tá na praia com o filho pede um picolé, os pais chamam o menino que tá vendendo picolé em vez de pedir pro filho. Essas pequenas exposições são importantíssimas para criar traquejo. Na neurociência, a gente chama isso de inoculação ao estresse. Esse é um termo bom, cara. Inoculação ao estresse? Ao estresse. O que é inoculação ao estresse? Inoculação é um processo... Vacina. Exato. Inoculação é o processo que você faz para criar uma vacina. Exato. Então você pega o vírus, você inocula ele, você desativa ele, pega fragmentos desse vírus, dá uma injeção em você. O organismo entende que tem um invasor que precisa ser combatido, só que ele não é forte o suficiente para te matar ou para te deixar doente. Tanto é que às vezes você toma uma vacina e você fica meio cambaleando uns 2 dias. Tentando... Seu corpo dá uma... E aí o seu sistema imunológico cria uma memória para quê? Para quando o seu corpo ter contato novamente com aquele vírus, ele já está preparado. Exato. Hoje, a gente entende dentro da neurociência e da psicologia comportamental que existe uma forma de você se vacinar contra o estresse. Porra, isso é interessante pra caramba. Que é o quê? Eu saber isso aí. Não é, cara? Nossa, cara, fala, pelo amor de Deus. Precisando aqui, cara. A pergunta de $1 milhão. Você já fez isso, cara. Já? Você já fez, cara. Sem saber você do nome, eu já fez. Como que é? Inoculação ao estresse basicamente é o mesmo processo de você tomar uma vacina, só que em vez de ser o vírus é o estresse. Então, você se submete a pequenas doses de estresse e o seu organismo cria resistência contra estressores futuros. Cria casca. Exato, cara. Cria casca. E você já fez. Se eu falar assim, Vilela, agora a gente vai sair daqui, cara. A gente vai ali pro centro e eu vou te colocar na frente de 100 pessoas e você vai ter que fazer alguma coisa. Entendi. Ou a gente vai ter que fazer esse programa na frente de 100 pessoas. Você faz. Já fiz porque eu fui fazendo isso gradativamente. Você faz. Vai ficar mal, vai ficar ansioso, não sei o que, mas vai fazer. Tem pessoas que se falar isso, vai acabou, travar, velho. Exato. Sai correndo aqui, ó. Sai correndo. Então,
Essa ideia de inoculação ao estresse vem de vários estudos, principalmente com animais não humanos, que permite que a gente mensure níveis de hormônios, etc. Tem um muito legal, cara, que foi feito com primatas, com macacos. O que eles fizeram? A gente tem um eixo de resposta ao estresse chamado de eixo HPA. Repete aí, HPA. HPA. Isso. Chamado hipotálamo pituitária adrenal. Repete aí, Paquito. Hipotálamo, HPA, hipotálamo, apicultura, pituitária e adrenal. Isso. Eixo HPA, cara, é um dos eixos mais conhecidos da nossa fisiologia hormonal, talvez ou mais. Desde 1936, um sujeito chamado Rancelier, um fisiologista, ele percebeu que quando você submete um organismo a algum estresse, esse organismo tem uma resposta endocrinológica, isto é, dá uma bomba de hormônios ali quando você está estressado. O estresse, no caso aqui, a gente entende como, sei lá, vem um leão, entra um cachorro raivoso aqui, todos nós vamos ter a mesma resposta hormonal. Tá. Corpo... Luta ou fuga. O seu corpo vai liberar adrenalina, o seu intestino vai parar. A gente sacrifica o Paquito, joga ele no cachorro e fugimos. Beleza, eu tô vendo que você tá vacinado contra o estresse aí. Espero que seu cachorro esteja vacinado contra o estresse também, né? Pelo meu bem. Então, assim, esse eixo HPA, quando você tá estressado, um dos produtos de ativação desse eixo é o cortisol. Cortisol, todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra, hormônio do estresse, blá blá blá. O que eles fizeram com macacos, cara? Eles pegaram 2 grupos de macacos. Um dos grupos, a macaca estava grávida, nasceu o macaquinho pequenininho e eles deixaram normal. Tá. Outro grupo, esse artigo foi publicado numa revista chamada PNAS, uma revista muito foda americana. Outro grupo, eles pegaram o macaquinho pequenininho e eles submeteram o macaquinho a um pequeno grau de estresse, não nocivo, mas um pequeno grau de estresse, desde criancinha até a adolescência. Qual que era o pequeno grau de estresse? Eles removiam o macaquinho da mesma sala que a mãe por um tempo. Tá. Seria mais ou menos como um moleque ir pra escola. Tá. Pô, muitas vezes a criança que vai pra escola no início ela não quer ir pra escola. Não quer. Chora no carro. Hoje meu filho tem dia que não quer ir, aí acaba querendo, mas não quer. Exato. Então o que eles fizeram? Vai ter que sair, vai sair, vai ficar um tempo sem a mãe. O que eles percebiam? Quando retirava longe da mãe, esse eixo de resposta ao estresse aumentava um pouquinho e caía quando voltava com a mãe, ou depois mesmo caía. Era pouco, era uma dose relativamente controlada. Na idade adulta, eles pegaram esses 2 grupos e eles submeteram a um estresse. Aí, privação de comida, tinha que lidar com o odor de algum tipo de predador, algum estresse mais maior, importante, né? Exato. O que eles perceberam do ponto de vista fisiológico? Eles não conseguem medir porque o macaco não fala, né? Então não tem como perguntar. Mas do ponto de vista fisiológico, eles viram que aquele macaquinho que teve pequenos estressores na infância e na adolescência, respondeu liberando menos hormônio do estresse. Quase como se para ele aquela situação não fosse tão estressante. Controlável. Por quê? Porque, cara, o organismo já passou por algumas coisas que não foram legais. É por isso que você olha muito, sei lá, você que tá em casa, seu pai, sua mãe, cara, às vezes a casa tá caindo, sei lá, e os caras tão... Calma. Tipo assim, levando, sabe? Os mais velhos são os mais... Não, calma, já vai dar boa. E o cara tá, meu Deus, não sei o quê. Cara, já passou, já criou repertório pra lidar com aquela situação. Hoje, muitas pessoas falam que é um comportamento estoico, né? Um comportamento estoico, você mesmo frente a uma tempestade, mesmo frente ao mundo caindo, você segue e continua fazendo as coisas que você precisa fazer, porque de alguma forma você já entendeu que aquilo dali é passageiro, ou enfim. E o macaco que não tinha sido exposto a esses pequenos bomba de cortisol. E olha que louco, cara. Qual é a desvantagem disso? Olha que louco, aí que tá, cara. Agora vai fechar um círculo de entendimento na sua cabeça e na cabeça das pessoas que talvez dê até uma certa euforia em entender isso. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é cortisol alto por muito tempo. Olha só. Então, cara, se você... A tendência é a gente ter mais gente com depressão hoje em dia. Porque tá sendo super protegido. Não lida com estresse. Daí qualquer coisa. Faz todo sentido. Pensa assim,
Isso é uma coisa que as Hoje pessoas têm mesmo, chegar meu moleque, já vou dar susto nele, cara. que... Bota fazer um ao vivo aqui, vai se estressar. O assim. cachorro hoje quase morreu, hein, filho? Tá bem, mas quase morreu. Filho, se acostuma aí, meu. Ele vai chegar, você vai buscar ele na escola e vai falar, filho, então, aconteceu um negócio, teve um terremoto, todos os seus brinquedos quebraram. Não, mas aí que tá. Eu sempre falo isso. O estresse, ele respeita uma curva que é uma curva de sino. É uma curva em U invertido. Então, basicamente, o que os neurofisiologistas e os neurocientistas mostram que estudam isso hoje é que, assim, você não pode ter pouco estresse é ruim pro sistema. Imagina você fazer um stand-up e você não ficar nem um pouquinho ansioso. Isso é uma merda, velho. Você não vai se preparar, não vai, enfim. Agora, um pouco de estresse é funcional. Agora, se você estressar demais, a performance cai. Também é tão ruim quanto Pouco não ter estresse. Exato. Então, eu digo isso sempre pra galera que tá assistindo, né? Se teve corte sobre essa parte, bota esse finalzinho, esse adendo aqui pra pessoa não entender se é isso. Não é estressar a pessoa. Agora, é você encontrar um lugar onde você entende que, cara, mesmo... Eu saio da minha zona de conforto, mas não entro num pânico. Mas relativamente seguro. O que é uma zona de conforto relativamente segura? Cara, se você tem um trabalho da escola, da universidade para apresentar para 10 alunos, a sua vida não está em risco. Não está em risco, cara. No máximo vai acontecer alguém rir, o coleguinha que não vai muito com a sua cara dar uma risadinha de canto de boca, você ficar extremamente ansioso, extremamente mal. Mas, cara... Vai fazer uma roleta russa. Não, velho. Você não vai botar a faca e fazer assim, tá ligado? Não, é uma situação, Exato. sabe? Então você tem que identificar aquele momento relativamente desagradável e, cara, em direção a ele. Que não tem risco à saúde ou à Em vida. direção a ele, entendeu? Mesmo que seja um desconforto e tal. É importante, isso cria traquejo. Eu fiz isso conscientemente várias vezes na minha Você vida. fez demais, cara. Como desafio pra mim mesmo. Exato. Eu tenho que fazer isso, eu Exato. morro de vergonha, morro de medo. Exato, Tanto cara. de falar com a menina que eu tô afim, até Exato, apresentar o trabalho, cara. eu não conseguia. E aí você percebe que hoje o mundo tecnológico e, enfim, ele tá possibilitando tudo pro outro lado. Então, Claro, porra, você não precisa mais chegar na menina, tem um Tinder. Exato. Você não precisa ligar na casa dela como você precisava antes. Exato, E o pai pode atender e você vai ter que falar com o pai. Fala, Exato. por favor, chama a Samantha. Não, pra começar, a quem primeira menina que te liga chama. hoje, cara? Ninguém liga mais hoje, cara. Quem que liga pra pessoa hoje? Samantha, beijo. O primeiro beijinho que eu dei na vida foi com ela no Play Center, no Montanha Encantada. Você tava nervoso? Porra! Não, era a excursão da escola do final do ano. Eu fiquei planejando o ano inteiro. Cara, quando chegar na excursão e todos os amigos, você consegue, vai, cara. cara. E aí você vai, agora é a hora da Montanha Encantada. E aí, cara, se tivesse uma medição, tava aqui explodindo. E eu devo ter sido ridículo. Cara, eu acho que talvez o principal momento, assim, que também deve ter te dado um pico de estresse que você foi em direção, foi stand-up, né, velho? O que a gente chama de open mic, a primeira vez que você sobe no primeira palco. vez que você Eu tenho sobe. gravado. Você lembra, velho? A primeira vez Eu que tenho você sobe. gravado. Eu não... Mas você lembra da experiência emocional? Claro, Fudido, cara. assim, sem dormir. É pro mal e pro bem, né? Ele começa ruim e termina bem, mas poderia terminar mal também. E eu tava com tanto medo de tremer a mão que eu não tirei o microfone do pedestal. Olha só, cara. Eu fiquei com a mão aqui, o pedestal aqui, falando aqui, porque se eu pegasse o microfone eu ia tremer a mão. E eu não queria que as pessoas sentissem. Mas é óbvio que elas sentiram que eu tava nervoso. Não tem como saber, porque eu vendo lá dá pra perceber claramente que eu tava nervoso. Mas, cara, não tem como se preparar, cara. É uma... Você tem que segurar. E antes de você, cara, a hora que você tava atrás das cortinas ali. Cara, toda hora você fala, queria eu vou estar na vazar. minha casa. Eu queria vou estar na minha casa, debaixo do cobertor, quentinho. Eu vou embora daqui. Por que eu me propus a fazer Não, isso? eu quero fugir daqui. É a mesma coisa quando você tá subindo numa montanha russa. Cara, por que eu tô aqui, velho? Pra quê? Desce, não dá mais. Cara, é uma sensação. Exato, cara. Então, essa é a sensação que você tem que identificar essa sensação e, cara, ir em direção a ela. Porque aí você cria repertório, cara. Daí você consegue, você vai uma vez, vai duas, e uma outra vai ser ruim, e outra vai ser legal. Você vai. E aí você percebe que você consegue. Às vezes o stand-up não tá legal, mas você consegue. Você fica feliz de ter enfrentado o problema, o medo, e aí a tua autoestima sobe. Então, olha só. O quebra-cabeça. Você tem a necessidade. Olha isso aqui, quebra-cabeça aqui, ó. Olha a quebra-cabeça do rolê. Você tem a necessidade
de se expor em doses pequenas a pequenos estressores para conseguir na sua idade adulta não ficar com pico de cortisol todo momento por qualquer coisa. Ao mesmo tempo, hoje a molecada está cada vez se expondo menos, então não estão criando repertório comportamental, que por consequência na idade adulta vão ter pico maior de cortisol por qualquer coisa. E um dos principais fatores de risco para depressão é o cortisol alto. Cortisol alto é extremamente tóxico para os nossos neurônios, para as células do cérebro, especialmente para os neurônios produtores de um neurotransmissor, a gente falou bastante no outro podcast, chamado de dopamina. Exato. Que tem a ver com motivação, buscar prazer, etc. Recompensa. Então, o que acontece? Você está criando um cérebro inapto comportamentalmente que está indo em direção a viver num mundo onde você inevitavelmente vai ter que lidar com estressores. É quase um tiro no pé, cara. É.